E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou do blog Somente a Graça, www.somenteagraca.com. Tenho andado muito incomodado com o que eu tenho visto hoje nas igrejas institucionais, não no corpo de Cristo, mas na igreja física, a respeito de alguns grupos de jovens e muito pouco tem sido dado de direcionamento para a liderança da juventude, para os pastores de jovens, que muitas vezes seguem aquilo que eles já viram, aquilo que eles já têm de experiência, que eles já cresceram vendo desde sempre. Eu tenho andado muito incomodado com isso, porque eu vejo muitas sociedades internas, muitos grupinhos sociais, alguma coisa até voltado para fora, mas muitas vezes sem muito propósito, sem muita base. E queria levantar isso hoje e dar uma direcionada um pouco do que Deus tem falado comigo, do que Deus tem me direcionado com relação à juventude e trazer isso para a gente. Primeira coisa que você, enquanto líder de jovens, enquanto cristão que quer se dispor diante de Deus, qualquer programação que você for fazer precisa ter um propósito. Então, qual que é o seu objetivo com esse grupo que você está liderando? O objetivo é simplesmente ter um monte de gente no sábado ou no domingo, agregar o máximo de pessoas possível? É esse o objetivo? Porque se esse for o objetivo, seu propósito, seu objetivo, ele está completamente errado. Se meu objetivo é que no sábado eu tenha um grupo de jovens grande na igreja, mesmo que a pessoa esteja indo lá só uma parte dela, só um pedaço dela, por ela estar completamente destruída, então eu vejo que há propósitos muito errados. Vejo que as sociedades internas, elas trabalham para si, existem programações para elas mesmas. Muitas programações já fui convidado para poder participar, para poder agregar e juntar várias mocidades, vários grupos de jovens, e muitos deles eu tenho rejeitado por não ver propósito, por simplesmente ver que querem se unir para formar um número grande, para tentar fazer algo grande. Na verdade não tem nada de grandioso, se não visa a glória de Deus. Dado que é necessário um objetivo, um propósito, esse propósito deve ser a glória de Deus. Glorificar a Deus através do evangelismo, através do acolhimento de pessoas, através de programações diversas com um propósito de comunhão, de cuidar das pessoas, de pastoreio, de oração, de santificação, de consagração a Deus. É necessário dobrar o joelho, é necessário que haja santidade, que haja busca, haja reconhecimento da nossa incapacidade, porque não existe cartilha, não existe fórmula pronta, não existe nada que você possa fazer que você olhe e fala, eu vou aplicar isso porque isso aqui vai dar certo. Não. É necessário que haja o poder de Deus, que haja a ação de Deus, o derramado do Espírito Santo sobre o grupo, para que o Senhor haja e vá acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Nesse grupo é necessário que haja acolhimento. As pessoas fazem as programações, chamam as pessoas, aquelas que talvez tenham um interesse maior, até acompanham durante um tempo, mas logo deixam de lado. As pessoas que chegam, que são mais espirituais, muitas vezes ficam muito tempo no banco, muito tempo paradas, sem poder ajudar, porque não são reconhecidas. Um acolhimento não é sociabilidade. Acolher as pessoas na igreja não é sociabilizá-las na igreja, chamar para comer pizza, não é chegar e ficar batendo papo com ela de futebol ou de como foi a semana no trabalho. Isso faz parte do ser humano, isso é normal. Qualquer lugar que você for, a sociabilidade existe. Isso aí é uma questão do ser humano que é integral. Porém, o acolhimento na igreja e no grupo de jovens, ele deve ser feito direcionado para cada pessoa. Então, quando chegar uma pessoa diferente, uma pessoa do seu grupo, ou mesmo do seu grupo que esteja distante,
É necessário você identificar o que aquela pessoa precisa, para que você possa acolhê-la. E para isso é necessário praticar o ouvir. Você começa a ouvir as pessoas, você vai começar a ouvir qual que é a necessidade dela, para que você possa oferecer a ela aquilo que ela necessita. Então, se chega um indivíduo que não é cristão, que é um indivíduo que é natural, você não vai chegar para ele para acolhê-lo dizendo de coisas naturais, de coisas que são sociais, porque ele pode se sentir muito acolhido, como ele se sentiria num clube, como ele se sentiria num estádio de futebol, como ele se sentiria num barzinho. O objetivo é a glória de Deus. Se o indivíduo não conhece a Deus, a forma de acolhê-lo é apresentando o Evangelho de Cristo. Poxa, mas isso aí pode afastar as pessoas. Se a pessoa não quer a Cristo, ela tem que se afastar mesmo. Ela está no lugar errado. E é necessário que nós apresentemos isso àquele que não conhece. Se a pessoa é espiritual, é necessário que você veja, que você atrai ela para perto e reconheça os dons, identifique os dons dela e coloque ela para trabalhar, para poder ajudar na edificação do corpo de Cristo. Essa é a forma correta de acolher uma pessoa que é espiritual, que já é cristã, que talvez mudou, que está chegando na cidade, é de outro lugar, é espiritual, talvez era líder em outro lugar e pode ajudar ali. Não existe dono de nada. No corpo de Cristo, todos nós temos um papel. E quanto mais pessoas você puder ter no seu grupo, melhor para você. Você vai poder se dedicar a outras. Se já tem alguém fazendo, você pode se dedicar a outras. Se você centraliza tudo em você, está errado. A forma de trabalhar no corpo de Cristo é que todos possam servir. Se tem um só que faz, servindo aos outros, não pode. Está completamente contra aquilo que Jesus ensinou. O cristão seja aquele que serve. Isso é para todos. Se o líder ele não sabe colocar as pessoas para praticar, se é só teoria, se você junta seu povo para você só ficar falando para eles e eles chegam lá para ficar sentados, seu propósito está errado. Seu grupo está errado, ele está sem propósito. Você está querendo simplesmente pessoas para te ouvirem. Não busque a sua glória. Seu grupo precisa ter propósito. Você precisa identificar no seu grupo as pessoas que têm dons espirituais. Você precisa reconhecer qual é o seu dom. As pessoas hoje limitam-se muito à igreja achando que é simplesmente a pregação. Não é. Simplesmente pastor. Só o pastor que trabalha em muitas igrejas. Isso está errado. Então você, enquanto líder de jovens, e eu estou direcionando isso muito especificamente para que você busque programações que tenham um objetivo final. Você pode usar o futebol para evangelizar? Pode. Você pode fazer num sábado, juntar o pessoal para jogar bola, ou num dia da semana, e trazer uma palavra no final, ou no início, com oração? Pode. Você pode fazer uma lanchonete, onde as pessoas vão, não para a igreja, mas para uma lanchonete para comer. E nessa lanchonete você colocar músicas que possam falar às pessoas e uma palavra rápida, evangelística? Pode. Você pode ir para a praça, fazer teatro, fazer mágica, que seja, ou o que for, e trazer uma palavra de Deus, um evangelismo através disso? Pode. Mas é necessário que haja um propósito, que é glorificar a Deus através de cada ação que seu grupo fizer. E não se tranque entre quatro paredes, não queira um grupo forte em número. Queira homens e mulheres de Deus que sejam guerreiros de oração, que estejam dispostos a fazer tudo em prol de glorificar o nome do Senhor. Que você possa, a começar de você, dobrar o seu joelho, se colocar diante de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade enorme, estar à frente de pessoas. Porque a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você não sabe, você não pode, você não tem capacidade alguma. É espiritual e você depende de Deus para que Ele haja. Não busque criar microclima, não busque criar um ambiente onde as pessoas se sintam envolvidas. Deixe que Deus faça isso. Que você seja um mero instrumento
não crie clima, não crie ambiente onde as pessoas se sintam envolvidas, mas não há transformação interior, não há mudança de vida, não há conversão sincera. Isso tem acontecido muito. Que seu coração esteja sincero diante de Deus, buscando isso. Eu estou à sua disposição também para a gente poder caminhar junto. Meu objetivo com esse vídeo, de estar trazendo uma palavra para você, é que a gente possa caminhar junto, é que a gente possa ter um grande grupo de pessoas dispostas a glorificar a Deus, a fazer as coisas com um propósito, que é glorificar a Deus, com o propósito de fazer com objetivo as coisas, e não simplesmente sociedades internas, não simplesmente grupinhos sociais, mas grupos que verdadeiramente ajam na sociedade de forma relevante, que possam agir socialmente, que possam fazer programações que interfiram socialmente na sociedade, que interfiram politicamente, fazer programações que atraiam as pessoas do mundo sem se conformar com esse mundo, mas falando a linguagem delas, falando de uma forma que seja acessível, não no evangeliquez, não com palavrinha que crente ou na forma de vestir. Jesus, ele nunca se diferenciou pelo modo de falar ou de vestir, mas por suas ações. Jovens que estejam dispostos a ter um modo de viver piedoso, que estejam dispostos a ser perseguidos por causa do Evangelho e de levar o Evangelho de Cristo, dispostos a tudo pelo Senhor. E que você possa fazer isso como líder, que você esteja disposto a treinar pessoas, a colocá-las na frente, estar do seu lado e você estar do lado delas, treinando, capacitando, estando junto e aprendendo também. Dobrando seu joelho e clamando pelo favor do Senhor, para que Ele opere. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos abençoar. E deixo com vocês 2 Timóteo 2,15, onde Paulo diz a Timóteo, que era um jovem: apresenta-te a Deus como obreiro, aprovado, de que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa aprofundar nessa palavra. Você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer teologia para poder apresentar esse Deus para as pessoas. Que é somente esse Deus, o Deus glorioso, o Deus soberano, aquele que te criou, aquele que criou todas as coisas, aquele que é justo e justificador. É esse Deus que pode saciar a sede das pessoas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que Ele possa alargar a nossa fronteira e nos abençoar.